Então, dou por aberta a sessão ordinária. E como há um pedido duplo de vista e o outro não está presente, não veio, então o 7, ação penal 45.576/2009, fica adiado. Vou anunciar, então, os que ficam adiados, né? O 9 da pauta, mandado de segurança 27.726/2014, impetrante Edilson de Oliveira, da relatoria do desembargador Rondon Bacil. O 10, mandado de segurança 48.869/2015, impetrante Helena Missaco Ueno, da relatoria também do desembargador Rondon Bacil. Da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, 13, o mandado de segurança 121.455/2015, impetrante Euclides Mário da Silva Júnior. O 23, da relatoria da desembargadora Maria Helena Póvoas, direta de inconstitucionalidade 113.831/2015, também adiado da relatoria da desembargadora Clarice Claudino. O 27, o agravo regimental, agravante Banco Bradesco Financiamento S.A. e agravado Jaqueline Vieira Alves. O 28, o agravo regimental, também da relatoria da desembargadora Clarice, agravante José Feitosa do Nascimento Júnior e agravado Porto Seguro e Companhia de Seguros Gerais. O 29, da relatoria do desembargador Bacil, Rondon Bacil, o agravo regimental 27.726, agravante Edilson de Oliveira e agravado desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O 33, agravo regimental, agravante Sindicato dos Servidores do Departamento do Estado de Trânsito do Estado de Mato Grosso, Sinetran, da relatoria do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. O 34, da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, exceção de suspeição 31.838/2015, recipiente Rui de Souza Gonçalves e excepto desembargador Sebastião de Moraes Filho. Da relatoria também do desembargador Rondon, o 35, exceção de suspeição 66.170/2015, suscitante Flávia Perusso Oliveira Melo, suscitado desembargadora Clarice Claudino Silva, da relatoria também do desembargador Rondon. Da relatoria da desembargadora Maria Helena Póvoas, o 40, embargos de declaração, embargante produtor e comercial agrícola Arapongas. O 46, embargos de declaração, também da desembargadora Clarice Claudino da Silva, apelante Luiz Gustavo Rodrigo Pereira. Adiado também o 2, direta de inconstitucionalidade 183.241/2015, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, da relatoria do desembargador Ferreira da Silva, a pedido. O 41 também, a pedido da relatora desembargadora Cleuci Terezinha, embargos de declaração, no mandado de segurança 65.667/2014, embargante Gianine Figueiredo Granja Dorileu Leite. O 52, direta em inconstitucionalidade 96.868/2014, também a pedido da par da sessão requerida e deferido pela relatora, desembargadora Cleuci. Desembargadora Clarice. Então, eu já havia tirado, desembargador. Então, a senhora retorna a pauta, então, desembargadora Clarice. Então, deixa eu tirar tudo dela. São 2, né? 3. 3.
Também fica adiado um pedido de vista do desembargador Juvenal. É o 6, ação penal 37.433, Ministério Público, autor e réu Odanir Bortolini. Fica adiado. Então, pedido de preferência com sustentação oral, desembargador Dirceu. Vossa Excelência é o relator do... Aqui está apagado, né? Acho que é 49. Arguição de inconstitucionalidade 7264, requerendo Fânia Helena Oliveira de Amorim, requerido Estado de Mato Grosso. Sua Excelência, haverá sustentação oral, Sua Excelência, com a palavra. Egrégio plenário. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar em que a impetrante imputa ilegal e abusivo o ato de instauração de processo administrativo e a consequente aplicação de pena de censura proferida pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça. Alega a nulidade do processo administrativo que culminou com a sanção disciplinar de censura porque não foi observado o quórum previsto para a tal deliberação dos termos do artigo 129, parágrafo 4º e 93, 10º da Constituição Federal, tratando-se de decisão nula porque foi proferida monocraticamente pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça, a quem falece competência para impor monocraticamente sanção disciplinar. Alega que, em razão da equiparação das garantias funcionais e institucionais previstas no artigo 109, parágrafo 4º, 93, 10º da Constituição Federal, aplica-se ao caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal do julgamento da ADI número 258 do Ceará, que entendeu inconstitucional a instauração, condução e julgamento de procedimento administrativo disciplinar contra magistrado por órgão fracionário ou monocrático do tribunal. Afirma a nulidade do processo punitivo disciplinar porque foi instaurado e conduzido pela Corregedoria Geral do Ministério Público, ao invés de ser designada a comissão processante e observando o devido processo legal, ou contraditório e ampla defesa. Nulidade porque havia impedimento do Corregedor-Geral do Ministério Público de Mato Grosso na condução do processo administrativo, conforme Lei Complementar 75/93, artigo 252. Nulidade porque houve a inversão do rito procedimental, nulidade diante da ausência de intimação do relatório final do Corregedor-Geral e ainda que não há justa correlação entre a conduta investigada e a punição aplicada, bem como a pena aplicada não foi devidamente individualizada. Por fim, requer a declaração de nulidade do processo administrativo e a sanção disciplinar correspondente lastreado nos artigos 16, 15b, 192, 214 e 202 da Lei Complementar no 41, 416/2010 do Estado de Mato Grosso, ante a não observância das garantias funcionais e institucionais previstas no artigo 109, parágrafo 4º, 93, 10º da Constituição Federal. A turma de Câmaras Civis Reunidas de Direito Público e Coletivo, as folhas 795, reconheceu a inconstitucionalidade arguida. O Ministério Público, por meio de seu representante, Dr. Paulo Roberto Jorge Prado, as folhas 113 e 115, opinou pela improcedência da arguição. É o breve relato. Senhor presidente, ilustre desembargador Paulo da Cunha, ilustre desembargador Dirceu dos Santos, relator dessa arguição de inconstitucionalidade, ilustre promotor de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Cordeiro, representante da Procuradoria-Geral de Justiça nesse ato, demais desembargadores, colegas advogados, serventuários, muito boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer ao desembargador Dirceu pelo relatório e apenas pontuar a Vossa Excelência que aqui nessa ocasião nós vamos tratar apenas da arguição de inconstitucionalidade já reconhecida e acolhida pela turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público. No momento em que nós, em mandado de segurança, arguímos incidentalmente alguns dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, no que pertine à competência do Procurador-Geral de Justiça de monocraticamente aplicar sanção disciplinar a promotor de justiça. A turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, em voto magnífico de Sua Excelência, o desembargador Luiz Carlos, entendeu por inconstitucional esse dispositivo, o artigo 16, inciso 15, a linha B,
da Lei Complementar Estadual 416/2010 e o artigo 192 do mesmo Estatuto, porque ali confere ao Procurador-Geral de Justiça a competência para monocraticamente aplicar sanção disciplinar a qualquer membro do Ministério Público de qualquer espécie de sanção. A lei não trata aqui apenas de sanções brandas, mas as sanções que vão desde a advertência à pena de demissão. É essa situação que arguímos a inconstitucionalidade e que foi submetida agora ao Tribunal Pleno para apreciação de Vossa Excelência. A questão, Excelências, eu vou ser breve, não tomarei muito tempo de Vossa Excelência, nem os cansarei, mas é meramente por uma questão de simetria de garantias. A Emenda Constitucional 45, ela alterou a redação do artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, no momento em que disse que é uma garantia do Ministério Público, por simetria à magistratura, as garantias previstas no artigo 93 da Constituição Federal. E dentre elas, notadamente, a do inciso 10. O inciso 10, que Vossas Excelências muito bem sabem, que diz que as decisões administrativas, principalmente as decisões disciplinares, elas deverão ser tomadas pela maioria dos membros do colegiado. Essa é uma garantia que, por simetria, também foi equiparada ao membro do Ministério Público. Nesse caso concreto, a minha cliente, a requerente, ela foi punida com a sanção de censura monocraticamente pelo Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, ele isoladamente julgou o processo administrativo disciplinar, quando, na realidade, por força do artigo 129, parágrafo 4º, e por simetria, o artigo 93, inciso 10 da Constituição, a competência seria do órgão colegiado da instituição. E esse órgão colegiado é o Colégio de Procuradores de Justiça ou o órgão especial. Como o Ministério Público de Mato Grosso não tem órgão especial, cabe essa competência de julgar ao órgão colegiado, Colégio de Procuradores de Justiça, como é feito aqui no tribunal, como é feito nos demais tribunais da Federação. A corregedoria é encarregada única e exclusivamente da investigação. A condução e julgamento do PAD é de competência do Tribunal Pleno, sorteado ali um relator. E é essa uma garantia que a Emenda Constitucional 45 remeteu também aos membros do Ministério Público do Brasil. Não só ao Ministério Público Estadual, ao Federal, a todo o Ministério Público como um todo. E nesse caso, essa arguição foi levantada no mandado de segurança e foi recebida pela turma de Direito Público e mandada a esse órgão pleno para apreciação. Eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência para um detalhe, que nas informações que foram prestadas pelo Ministério Público, lá atrás no mandado de segurança, sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça que a Constituição assegurou ao Ministério Público a autonomia administrativa e financeira. Ora, não se nega a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público. Agora, essa autonomia para editar as normas regulamentares tem como baliza a Constituição Federal. Não pode o Ministério Público local, ao editar o seu estatuto, a sua lei orgânica, desrespeitar aquilo que a Constituição Federal prevê. Na verdade, a Lei Complementar 416/2010, no momento em que ela alterou a Lei 27 de 93, ela copiou, quase que como cópia carbonada, o Estatuto Nacional do Ministério Público. E o Estatuto Nacional do Ministério Público também é de 92. Ele não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 45. Por isso que esses dispositivos da Lei Complementar Estadual, que atribuem competência ao Procurador-Geral isoladamente, monocraticamente, aplicar sanção ao membro do Ministério Público, é flagrantemente inconstitucional. Essa competência é do órgão pleno da instituição, e não dele enquanto instituição monocrática. Essa é a matéria que nós arguímos. E eu levanto a Vossa Excelência um outro detalhe, que a questão da independência ela é extremamente sagrada para os agentes políticos. Nós vivemos, na atualidade, tempos difíceis. Vossas Excelências têm acompanhado, assim como todos nós, estamos pasmos com a onda de corrupção que assola a nossa nação. E é só uma magistratura e um Ministério Público independente capaz
capaz de devolver ao país um status de dignidade. Sem essa magistratura e sem esse Ministério Público independente, lamentavelmente sofreremos anos e anos com a corrupção. Então, eu não tenho dúvida em pedir a Vossa Excelência o julgamento pela procedência da arguição de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional os artigos 16, inciso 15, a linha B, e artigo 192 da Lei Complementar Estadual 416/2010, onde esses artigos conferem inconstitucionalmente competência ao Procurador-Geral de Justiça a aplicar sanção disciplinar a membro do Ministério Público. É como peço. Muito obrigado, senhores. Justiça. Eu ratifico as manifestações anteriores, reiterando que os dispositivos atacados eles estão em conformidade com a interpretação sistemática, ou seja, são constitucionais que garantem por meio de leis a auto-organização do Ministério Público. Então, nós ratificamos as manifestações anteriores e os órgãos colegiados do Ministério Público são instâncias revisoras que permitem a alteração, a eventual modificação da decisão do Procurador-Geral de Justiça. A palavra retorna a Vossa Excelência, desembargador de Justiça. Egresso plenário. Nessa instância seara, de acordo com o artigo 65 do regimento interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que nos defronta é apenas não somente a ratificação ou não da decisão emanada pela douta turma de Câmaras Cíveis Reunidas, de Direito Público e Coletivo, que as Forças 195 reconheceu a inconstitucionalidade alegada. A decisão que ora nos ocupa mostra-se incensurável. Dessa forma, a fim de não contaminar pela tautologia e com o fim de prestigiar o profícuo voto do eminente desembargador Ricardo da Costa e os ilustres pares que o secundaram, peço ao colega para reproduzir em sua inteireza, importando ainda adotá-lo como parte integrante do presente voto. Aplica-se ao Ministério Público de Mato Grosso o disposto no artigo 9310 da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe quanto ao Poder Judiciário que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Penso que sim, a Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, preceituava no artigo 109, parágrafo 4º, que aplica-se ao Ministério Público no que couber disposto no artigo 93, 2 e 6, a não deixar qualquer dúvida quanto à não aplicabilidade disposto no artigo 93, 10, a Lei Nacional número 8.625, de 12 de fevereiro de 93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e da outras providências, veio a lume em acordo com o regulamento constitucional vigente à época, ao dispor no artigo 10.11, que competia ao Procurador-Geral de Justiça decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Todavia, a emenda constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, inovou o ordenamento jurídico ao alterar a redação do artigo 139, parágrafo 4º, ao estabelecer que aplique-se ao Ministério Público do que couber disposto no artigo 93, antes da emenda, aplicava-se tão somente o inciso 2 e 6 do artigo 93, após todos os incisos quando compatíveis. E nada mais compatível com a função do Ministério Público do que assegurar a independência dos seus membros, indispensável ao correto exercício do cargo. Com efeito, a independência do Ministério Público ficaria seriamente comprometida caso pudesse ter sua conduta sancionada por ato unipessoal do Procurador-Geral de Justiça, momento desses tempos bicudos em que vive o país. A possibilidade de recurso ao órgão colegiado não muda absolutamente nada. Uma coisa é ser julgado por um órgão colegiado, outra coisa é bem diferente, é a previsão do recurso ou de revisão da decisão. Dessa forma, o artigo 10.11 da Lei Nacional 8.625, de 12 de fevereiro de 93, restou revogado pela emenda constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004. A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, número 27, 19 de novembro de 1993, repetiu o que está na Lei Nacional. Artigo 9º. Compete ao Procurador-Geral de Justiça, 11º, decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis.
É certo que tal dispositivo também foi revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004. No entanto, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, número 416, de 22 de dezembro de 2010, que revogou a de número 27, de 19 de novembro de 2003, dispõe no mesmo sentido desta. Artigo 16. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça como chefe do Ministério Público. Inciso 15. Quanto à matéria disciplinar, a. Determinar a instauração de sindicância e processo administrativo quando integrantes dos quadros auxiliares decidirem executá-los. B. Aplicar sanções disciplinares de competência aos membros da instituição nos termos da lei complementar. Artigo 9.1. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares. 1. Advertência. 2. Censura. 3. Suspensão inferior a 45 dias. 4. Suspensão de 45 dias a 90 dias. 5. Cassação de disponibilidade da aposentadoria. 6. Demissão. Artigo 9.2. Compete ao Procurador-Geral de Justiça aplicar as sanções previstas no artigo 191 desta lei. Artigo 236. Dar as decisões condenatórias proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça caberá o recurso com efeito suspensivo ao Colégio de Procuradores de Justiça, que não poderá agravar a punição. 237. O recurso será interposto pelo indiciado pessoalmente por procurador ou pelo defensor nomeado no prazo de 10 dias contado da intimação da decisão, mediante petição dirigida ao presidente do Colégio de Procuradores, que deverá conter as razões da reforma da decisão. Entretanto, os artigos 16, 15, alíneas B e 192 sofrem de patente de déficit de inconstitucionalidade, porque resulta em chapada violação aos dispostos no artigo 129, parágrafo 4º, 93, 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004. O Procurador-Geral da República, em parecer na ação originária número 1773, explicitou, aspas, particularmente a partir da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que alterou o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição, o Poder Constituinte desenfincou a simetria de regime jurídico entre juízes e membros do Ministério Público, sendo lícito considerar que atribui ao segundo a natureza de magistratura requerente, equiparada à judicial, a exemplo de países europeus de matriz jurídica romano-germânica. É entendimento do Conselho Nacional de Justiça. 2. A Constituição de 1968, em seu contexto originário, constitui-se no marco regulatório da mudança do nosso sistema jurídico para a adoção da simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, obra complementada por meio da Emenda Constitucional número 45 de 2004, mediante a dicção normativa apresentada ao parágrafo 4º do artigo 129. 3. A determinação contida no artigo 109, parágrafo 4º da Constituição, que estabelece a necessidade da simetria da carreira do Ministério Público com a carreira de magistratura, é auto-aplicável. Por coerência sistêmica, a aplicação recíproca dos estatutos da carreira da magistratura e do Ministério Público se autodefine e é autossuficiente, não necessitando de lei de hierarquia inferior para complementar o seu comando. 4. Não é possível admitir a configuração dos esdrúxulos panorama segundo o qual, a despeito de serem regidos pela mesma Carta Fundamental e de terem disciplina constitucional idêntica, os membros da magistratura e do Ministério Público brasileiros passaram a viver realidades bem diferentes do ponto de vista de direitos e vantagens. 7. No caso dos magistrados e membros do Ministério Público, a independência é uma garantia qualificada, instituída pelas sociedades, dada a gravidade do exercício de suas funções, que, aliada à vitaliciedade e à inamovibilidade, forma os pilares e alicerces de seu regime jurídico peculiar. O CNJ pedido providência, conselheiro relator Felipe Locke Cavalcante, décima sessão, em 17 de 2010. José Afonso da Silva, constitucionalista da Escol, deixou mais do que subentendida explícita a similitude das garantias constitucionais entre a magistratura e o Ministério Público. Como agentes políticos, os membros do Ministério Público precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções, não sendo privilégios pessoais as prerrogativas da vitaliciedade, a irredutibilidade de subsídio na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Emenda Constitucional 1998. A inamovibilidade, artigo 128, parágrafo 5º, 1, que se lhes reconhece a todos, mas garantias necessárias ao pleno exercício de suas elevadas funções, que inclui até mesmo o poder dever de ação penal contra membros dos órgãos governamentais,
Admite-se, contudo, a remoção por motivo de interesse público mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Essas garantias da independência funcional já foram estudadas em relação à magistratura, sendo desnecessário rediscuti-las aqui. Cita aí a obra de José Afonso da Silva. E sobre a aplicação imediata do artigo 93 do Supremo Tribunal Federal, assim decidiu. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela aplicabilidade imediata e direta das normas e princípios constantes do artigo 93 da Constituição Federal, afirmando que a sua eficácia independe da promulgação do Estatuto da Magistratura. A DI 189, Distrito Federal, relator ministro Celso de Mello, Pleno Diário de Justiça, 22 de 5 de 92. Assim sendo, não há que se falar em necessidade de lei complementar para dar efeitos ao comando contido no artigo 93.10 da Constituição Federal, exceto do voto do relator do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, Diário de Justiça, 18 de 6 de 2012. Por igual raciocínio, a emenda constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou a redação do artigo 129, parágrafo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, tem vigência imediata. Aliás, é compreensão do Conselho Nacional de Justiça, expressada na Resolução 133, de 21 de junho de 2011. A simetria constitucional existente entre a magistratura e o Ministério Público, nos termos do artigo 129, parágrafo 4 da Constituição da República, é a auto-aplicabilidade do preceito. É certo que o disposto do artigo 93.10 da Constituição da República Federativa do Brasil, que incide também sobre o Ministério Público, como demonstrado, a dispor que as decisões administrativas dos tribunais e do Ministério Público serão motivadas em sessão pública e as disciplinares são tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Não é garantia exclusiva da parte, mas também da coletividade, a obstar o corporativismo escuso que injuria a República, o Estado Democrático de Direito e o Estado de Direito Democrático. Decisão unipessoal de Procurador de Justiça, Geral de Justiça ou de Presidente do Corregedor Geral de Justiça de Tribunais poderia levar em conta motivo outro que não o esclarecimento cabal dos fatos. Além do mais, a aplicação da penalidade branda ou de faz de conta, incompatível com a gravidade da falta, não seria passível de correção pelo colegiado, visto que a legitimidade para recorrer é apenas do processado sindicado, o que, de per si, afasta qualquer possibilidade jurídica de agravar a pena nessa circunstância. Dessa forma, a submissão ao colegiado obvia esses inconvenientes, mesmo que, na prática, inexistentes. Em conclusão, diante das considerações expendidas, voto no sentido de se ter por inconstitucionais o artigo 16, 15º, a linha B, e 192 da Lei Complementar do Estado do Mato Grosso, número 416, de 22 de dezembro de 2010, eles submeteram à apreciação do Tribunal Pleno no termo do artigo 481 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, coaduna com o entendimento firmado no órgão lavrado pela ínclita Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Direito Público e Coletivo, as folhas 125, e por conseguinte ratifico para acolher a arguição de constitucionalidade e ter como inconstitucionais os artigos 16, 15º, linha B, e 192 da Lei Complementar do Estado do Mato Grosso, número 416, de 22 de 12 de 2010. É como voto. Com o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa. De acordo, senhor desembargador presidente. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. De acordo, senhor presidente. José Zuquim Nogueira. De acordo, senhor presidente. Creuci Terezinha Chagas Pereira. De acordo. Todos de acordo? Sim. A unanimidade julgar procedente a arguição nos termos do voto do relator. Cadê a diz? Tem uma continuação de julgamento. O 4, direta de inconstitucionalidade 72.399, comarca da capital, requerente Procurador-Geral de Justiça, requerendo o governador do Estado e sindicatos Senhor presidente, profissionais. já rodou? Senhor? Me perdoe, já rodou a votação? Já. Eu gostaria de fazer um apontamento. O senhor me permite? No anterior, eu acabei achando que o senhor ia acolher o voto de todos. É que eu tinha perguntado se estavam todos de acordo. Perdoe. A questão é a seguinte, senhor presidente. Tem um eloquente sim, né? Mas ali veio só da... Senhor presidente, a questão é a seguinte. Nós, em sede de ADIM, não podemos declarar inconstitucional uma lei estadual frente ao texto federal. Não é competência... Senhor presidente, então eu vou levantar uma questão de ordem, porque se vai reabrir a discussão, é diferente do que foi anunciado. Nós precisamos resolver isso tecnicamente primeiro. Como?
O senhor quer que tome o voto de um por um? Se é que é possível, sobretudo se a posição do eminente desembargador Marco Machado é diferente, aí precisamos reorganizar a votação. É uma questão de ordem que eu estou dizendo. Tomar É o um voto encaminhamento, né? de todos eles, né? Um por um, né? Não sei se é o caso de reabrir a discussão, mas se for para abrir para aderir, então nós temos que reabrir. Não, Já estava votado, né? já havia terminado, desembargador Marcos. Essa é a questão. Já Eu quero dizer que, quanto a isso, tem precedentes também dessa corte, nós temos que ter cuidado com precedentes, que foi reaberta a discussão. Eu estou apenas dizendo que foi anunciado unânime. Com a posição do desembargador Marco Machado de reabrir a discussão da matéria, que, em princípio, pode ser legítimo, não estou dizendo se é ou não é. É que eu aguardei a sucessão e não chegou nem Compreendo, nos desembargador, mas eu primeiros ali. até não teria Foi questão objeção de a minutos, fazer. eu virei aqui perdi a Então, votação. É que nós criamos um precedente quando nós estávamos reunindo lá no Arruda. Isso, né? lá no Arruda. E lá ficou Que até o final da fechado que sessão. seria, eu não me recordo bem, ou se era a última, até o que nós. Eu estou apenas colocando o problema, nós precisamos ter cuidado com precedentes, porque nós vamos agora, a partir de 18 de março, por aí, né? Nós vamos ter um Código de 16, Processo Civil em 16. vigor, então a cobrança dura no sentido de que precisa ter. Então, só estou levantando a questão. Não estou. Senhor presidente, o senhor me Se permite? colocar em votação, eu delibero sobre ela, senão fica só levantar. Senhor presidente. Pois não, desembargador Zucchini. Quando dessa votação informada pelo desembargador Guilmar, o Pleno deliberou que, proclamado o resultado, não mais seria aberta discussão. Esse foi o que foi deliberado lá, que inclusive me recordo perfeitamente, que foi no Madim também. Não, ele já tinha proclamado o resultado. Né? Mas é outra situação. Mas- Salvo engano, não precisa registrar nada disso não. Salvo engano, nós tivemos 2 precedentes neste tribunal, reabrindo a discussão. Um foi na época do desembargador Licínio, não me canso de repetir esse episódio. Né? E um outro que se louvou nesse precedente do desembargador Licínio. Mas a imensa maioria das decisões tomadas neste plenário é da impossibilidade de se reabrir o julgamento após a proclamação do resultado. Até porque, já se disse milhares de vezes aqui, se criaria uma instabilidade muito grande. O advogado, muitas vezes presente na sessão, sai convicto de um resultado e depois ele toma conhecimento de que, ao final da sessão, o Pleno modificou aquele resultado. É esse o caso, né, Excelência? O advogado está aqui. E Ó, outra me coisa que referindo eu acho aos importante, precedentes. eu acho que é louvável para a celeridade a consulta coletiva, né? A gente tem julgado sempre, não há divergência, mas começou a votação sendo colhidos os votos. Foram colhidos de uma. Quando chegou o desembargador Sebastião, veio sim, ainda esperei, ainda tem uma rodada até considerável, 6, 7 colegas. Foi 1 minuto que eu olhei para o computador aqui do desembargador Alberto, já havia anunciando o outro processo. E eu quero colocar os eminentes colegas, se proclamou, se Vossa Excelência assim entender, a minha preocupação ela é de ordem técnica. Nós não podemos arguir, nós não podemos declarar a inconstitucionalidade de lei estadual frente ao texto federal, não é competência do Pleno. Se eu declaro incidentalmente a inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança, eu não discuto a possibilidade, porque é inter partes. Só que nós trazendo ao Pleno para arguir a inconstitucionalidade, nós vamos considerar a inconstitucionalidade da norma para todos. E não para a parte. Desembargador Márcio, eu queria apenas fazer uma colocação. Interno, diz que a votação começou lá na Câmara, direito público. Para Senador a Marcos, Câmara de Direito eu queria Público, ponderar não ia agora. ela mesma Senador, declarar a inconstitucionalidade. Eu Por isso queria que veio apenas pra cá. fazer uma ponderação. É que aqui nós não estamos votando a DIN. O controle aqui é difuso. O que eu queria colocar. O difuso. Porque a arguição do O controle Pleno. aqui é difuso. Sim, mas o controle Não, eu tô só colocando. difuso não é em sede do mandado de segurança.
A partir do que se extrai essa decisão para o pleno, ela não ganha o efeito erga omnes? Era essa a minha colocação. Permite-me. Porque é o plenário. Permita-me, presidente. A turma Essa que era a ponderação. levaria um cascudo do Supremo Tribunal Federal se tivesse procedido dessa forma, desembargador. Veja o que diz a súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Nós não teríamos competência para fazer isso. Mas eu entendi, Então, não é se essa a minha tem dúvida. que se submeter ao tribunal pleno para controle incidental. O controle incidental é restrito às Sim. partes. Então, Mas é fica exatamente concluído. essa a ponderação que ia fazer. Esse é o escopo do voto, só ratifiquei a decisão da turma. Exatamente Pelo essa a pleno. ponderação. Fica encerrado Do órgão fracionário. o julgamento, então. Continuação de julgamento é o 4, direta de inconstitucionalidade 72, 399, 2014. Requerente, Procurador-Geral de Justiça e senhor governador, tendo como amicus curiae o Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso. Continuação de julgamento em razão do pedido da desembargadora Maria Aparecida. Na sessão do dia 10/12 de 2015, a conclusão do julgamento foi adiada em face do pedido de vista formulado pelo 4º vogal, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. O desembargador João Ferreira Filho julgou procedente a ação, sendo acompanhado pelos seguintes desembargadores: Pedro Sakamoto, Marilce Andrade, Rondon Bacil, José Zuquim, Serli Marcondes, Gilberto Giraldelli, Orlando de Almeida, Rubens de Oliveira, Paulo da Cunha, Juvenal Pereira, Guiomar Teodoro, Carlos Alberto, Luiz Ferreira, Alberto Ferreira, Marcos Machado e Luiz Carlos da Costa. Aguardo o pedido de vista. A desembargadora Cleuci, Nilza Maria Poças, Márcio Vidal, Clarice Claudino, Maria Erotides e Dirceu dos Santos. Absteve-se de votar desembargador Sebastião de Moraes Filho. Ausentes justificadamente em sessão anterior, desembargadores Sebastião Barbosa Farias, Rui Ramos e Maria Helena Póvoas. Com a palavra, desembargadora Maria Aparecida. Senhor presidente, eu pedi lista para melhor analisar a matéria, mas cheguei à mesma conclusão que o eminente relator com as já chegas do desembargador Rubens e Marilce. Portanto, acompanho o eminente relator. Então, vou tomar o voto dos que aguardavam o pedido de vista. Desembargadora Cleuci. Eu acompanho o relator. Desembargadora Nilza. Acompanho o relator. Desembargador Márcio Vidal ausente. Desembargadora Clarice Claudino. O relator. Desembargadora Maria Erotides. Tor. Desembargador Dirceu dos Santos. De acordo com o relator. Ausentes justificadamente, se estiverem em condições de votar. Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Abstenho-me, excelência. Desembargadora também Maria Aparecida, Gargalhone Povos, ausentes, né? Então, a unanimidade julgaram procedente a ação nos termos do voto do relator. Está. Arguição de inconstitucionalidade, o 15, 148, 448, 2014, Barra do Garças, requerente, município de Barra do Garças, requerido Lúcia Tavares dos Santos, Serpa, da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, com a palavra.
Egrégio plenário. Conforme relatado, a presente arguição incidental de inconstitucionalidade foi nos autos do recurso de apelação civil e reexame necessário 97.993/2013, interposto pelo município de Barra do Garça, onde nos autos do mandado de segurança do Código 169.246, impetrado por Lúcia Tavares dos Santos Serpa, o juiz singular pela via incidental declarou a inconstitucionalidade do artigo 43 da Lei Complementar Municipal número 49/1999, modificado pela Lei Complementar 133/2010, por violação à LN 11738/2008, que se fundamente no artigo 206, inciso 8º da Constituição Federal. Eis a dicção do artigo 43